Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma vez nesta videoaula para a gente falar de um assunto muito importante para a gente, que é o complemento nominal. Bom, complemento nominal é um dos termos integrantes da oração. E o que nós estamos fazendo aqui desde o começo do ano? Estudando as orações. Bom, os termos que pertencem às orações. Então, conhecer um termo integrante da oração é muito importante. E pasme, até aqui você já conheceu todos os termos integrantes da oração. Talvez você não tenha nem percebido. Na verdade, você já conheceu os termos essenciais e os termos integrantes da oração. Só falta conhecer agora os termos acessórios. Olha que legal, né? Muito mais do que você achou que poderia aprender? Não, de jeito nenhum. Você é um aluno magno e já está preparado para, está preparadíssimo para esse acúmulo de conhecimento que você tem desenvolvido ao longo da sua formação. Então, olha só, você já conhecer os termos essenciais da oração. Quais são eles? Sujeito e predicado. Toda oração é formada por sujeito e predicado, exceto aquele lá que eu não vou mencionar. Mas toda oração é formada por sujeito e predicado, por isso ele recebe o nome de termos essenciais da oração. Porém, além dos termos essenciais, nós temos os termos integrantes da oração. Eles não são essenciais, porque eles não têm que aparecer em todas as orações, mas eles são integrantes da oração, porque eu já mencionei isso uma vez, naquelas orações em que eles aparecem, eles têm que estar ali mesmo, né? É o caso clássico do objeto direto, do objeto indireto. Numa oração que você escolheu utilizar um verbo transitivo direto, o objeto direto é um termo integrante dessa oração, porque ele tem que estar ali, né? A mesma coisa com o predicativo de sujeito, a mesma coisa com o predicativo do objeto, a mesma coisa com o objeto direto, a mesma coisa com o agente da passiva, que, embora seja um termo integrante da oração, ele pode não aparecer no sentido de que ele está oculto, mas ele está lá, né? Alguém faz o papel de agente da passiva, embora você pode não ter escrito aquele termo ali, mas ele existe, né? Em algum lugar. Idealmente ele existe, né? Por isso são termos integrantes da oração. Eles têm que estar naquelas orações em que se usa uma determinada estrutura, ok? E o último termo integrante da oração que nós vamos conhecer, porque é o último que existe, é o complemento nominal. Bom, vamos ver que história é essa de complemento nominal. Outro nomezinho feio que depois dessa aula você vai entender perfeitamente, ok? Pensa aí nessa tirinha, né? Nessa tirinha do Laerte, né? Que saiu na Folha de São Paulo, são uma tirinha de 1994, olha que interessante, né? Então, um aquário e cheio de piranhas, ah meu Deus, né? Foi surpreendido ali. Então, onde que está o humor nessa tirinha? O humor dessa tirinha foi construído pela quebra de expectativa, como toda relação de humor, na maioria das vezes. Quebra de expectativa, né? Um aquário cheio de, você acha que ele vai complementar, você acha que ele vai complementar a oração dele, dizendo cheio de peixes, né? Cheio de peixes, cheio de alimento, cheio de comida. Na cabeça do gato era isso, né? Cheio de... E aí, o complemento da palavra cheio que aparece não é peixes, e sim piranha. Aí nós descobrimos que o complemento nominal, daqui a pouco você vai descobrir o que chama complemento nominal, o complemento nominal, piranhas, gerou o humor da tirinha, ok? Bom, tá, o que é o complemento nominal, então, que gerou o humor da tirinha? Vamos pensar da seguinte maneira, dica para vocês. Jaqueline Sato lista 11 dicas para manter o bem-estar no isolamento. Automassagem, arrumação geral, apenas tirar os minutos para... Deixa eu sair daqui. Sair. Ou apenas tirar uns minutos para olhar a janela, olhar pela janela. A atriz conta quais atividades tem feito para manter o equilíbrio emocional em meio à pandemia de coronavírus. Então, dica 9, anote aí. Anotar, não é anotar, é outra note que está ali. Eu comecei esta prática no início deste ano e tem me feito tão bem. Todos os dias, antes de dormir, eu respondo a pergunta: a quem
ou a que você é mais grata agora? A quem ou a que você é mais grata agora? Todo dia antes de dormir, responda essa pergunta e você vai dormir melhor, né? E escreva no mínimo 3 coisas pelas quais sou profundamente grata em minha vida hoje, né? Ela escreve, né? Escrever é um negócio muito importante, né? Já se sabe disso há muitos anos. Escrever faz com que a gente aprenda melhor as coisas, né? Então nada de só assistir essa videoaula, tem que anotar informações que você colheu nela, né? Então, a quem ou ao que você é mais grato agora? Você concorda que quando você é grato a alguém? Ou você é grato a alguma coisa, né? Opa, professor, eu já vi esse negócio de a alguém ou alguma coisa em outro lugar. É verdade, né? Quando a gente estava estudando objetos indiretos, né? Verbos transitivos diretos e indiretos, a gente viu que quem é alguma coisa é alguém, né? Então é grato a alguém, né? Olha que interessante, beleza. Olha outra notícia aqui. Revolta embaralha sucessão presidencial no Chile. Isso tem nada a ver com a gente, não. Lá no Chile, tá? Potenciais candidatos evitam se apresentar como porta-voz das reivindicações para não parecerem oportunistas, porque teve protesto lá, muito protesto. Mas analistas colocam alguns nomes em ascensão em meio à crise. Manifestantes dizem que a revolta poderia ter sido detonada também num governo de esquerda. O protesto é contra o quê? Olha aí que interessante. É mesmo, o protesto é contra o quê? Realmente, quando a gente emprega a palavra protesto, a gente tem que complementar essa palavra. Protesto contra o quê? Protestando nada, não tem jeito, né? Você protesta. Um protesto é sempre um protesto contra alguma coisa. Da mesma forma como quando você é grato a alguém ou a alguma coisa, né? Você nunca será criticado por alguém que faz mais do que você. Mas, com certeza, será criticado por alguém que faz menos. Opa, olha que coisa interessante, porque o propósito de quem parou no tempo é justamente esse, gongar quem se destaca. Poxa, né? Você nunca será criticado por alguém que faz mais do que você. Com certeza será criticado por alguém que faz menos. Fazedores não têm tempo para picuinhas, porque estão preocupados em concretizar seus sonhos e projetos. É verdade. Estão sempre ou quase entretidos com o que e quem realmente importa. Comportam-se como gente grande e tratam adultos como adultos, maior sinal de respeito que podem lhes oferecer. Então olha que interessante, estão sempre ou quase entretidos com o que realmente importa. Olha que interessante, a palavra entretido, sempre que você está entretido com alguma coisa, né? Ou com alguém, com o que ou quem realmente importa, né? Então, palavras como entretido, grato e protesto, que a gente viu ali em cima, grata, protesto e entretidos, elas precisam ser complementadas. Tá, professor, você já falou disso, é o tal do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Não, não, senhor, né? Não se tratam ali de verbos transitivos diretos ou verbos transitivos indiretos, porque grato, protesto e entretido são substantivo e adjetivo, né? Grato e entretido são adjetivos e protesto é um substantivo. Olha que interessante, então, aconteceram ali complementações de palavras que não são verbos. Então não são objetos diretos ou objetos indiretos complementando um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Foram complementos nominais, né? O complemento nominal é essa palavrinha ou essa expressão que completa o sentido de um nome, não de um verbo como um objeto direto e objeto indireto, que são chamados de complementos verbais, ok? Se você está complementando um substantivo, um adjetivo, um advérbio, você está, deixa eu voltar aqui, você está complementando um nome, portanto é um complemento nominal, ok? Olha só, o complemento nominal, ele pode aparecer dentro, ele aparece dentro de outro termo sintático, qualquer um deles, como sujeito,
predicativo, o objeto, você tem que entender que o complemento nominal, na verdade, ele está dentro de outro elemento. Ele pode aparecer dentro de um sujeito, ele pode aparecer dentro de um predicativo, ele pode aparecer dentro de um objeto, ele aparece dentro de qualquer outro elemento sintático, né? Ele nunca está sozinho, porque se ele é um complemento, ele tem que estar ligado a alguém, você tem que estar complementando alguém. E quem que é esse elemento que ele vai complementar? O núcleo do sujeito, o núcleo do predicativo, o núcleo do objeto, de qualquer termo, ok? Então, vamos pensar esse exemplo desse texto aqui, ó, esse parágrafo, né? Com o surgimento do SARS-CoV-2, os pesquisadores da Unifesp, em colaboração com os colegas ingleses e italianos, tiveram a ideia de avaliar se a proteína de superfície do novo coronavírus, responsável pela infecção das células, chamada proteína spike, se liga à heparina, uma vez que a molécula do fármaco tem estrutura muito semelhante. Ué, semelhante a quê? Ah, a palavra semelhante precisa ser complementada. Tem estrutura muito semelhante à do heparon sulfato. Ah, tá. Quando você é semelhante a alguma coisa, né? Então, olha só, a palavra semelhante, que é um adjetivo, foi complementada. Ela precisou ser complementada. Sempre que alguém é semelhante, uma coisa é semelhante a outra, ok? Então, nós temos aqui um complemento nominal para semelhante, ok? Observe que houve uma preposição, né? Então, olha só, complemento nominal sempre tem preposição. Complemento nominal sempre tem preposição. Isso até nos ajuda a identificá-lo. Vocês concordam que, ó, uma vez que a molécula do fármaco tem, não é um verbo transitivo direto? A molécula do fármaco tem. A molécula do fármaco tem que ter alguma coisa. O que a molécula do fármaco tem? Estrutura muito semelhante ao do heparosulfato. Isso é o que ela tem. Bom, se isso é o que ela tem, isso é um objeto direto. Isso tudo que está de azul aí, você concorda que é um objeto direto? Pois bem, se isso é um objeto direto, e a gente viu que a do heparon sulfato é o complemento de semelhante, observe então que esse complemento do semelhante veio dentro do objeto direto. Porque isso é o que acontece. Complementos nominais, que é o do heparon sulfato, complementos nominais, sempre estão dentro de outros termos da oração. Nesse caso, dentro de um objeto direto. Olha que interessante. Vamos pensar nessa frase aqui. Ó, depois da Covid-19, confiança em cientistas aumentou, segundo pesquisa no Reino Unido. Então pode não parecer, né? Mas a confiança na ciência está aumentando e o coronavírus ajudou nesse processo, né? Bom, depois da Covid-19, confiança em cientistas aumentou. Vocês concordam que confiança em cientistas é o sujeito do verbo aumentar? O que aumentou? A confiança em cientistas. Qual que é o núcleo desse sujeito? O que aumentou? A confiança. Então, você concorda que confiança é o núcleo? Ah, beleza. Então, esse sujeito ele é formado por um núcleo, né? E ele é formado por uma palavra que complementa confiança. Porque sempre que você tem confiança em alguma coisa. Nesse caso, confiança em cientistas. Portanto, cientistas é o complemento nominal do núcleo do sujeito. Olha que interessante. O complemento nominal ele está dentro do sujeito. Assim como o núcleo está dentro de um termo, esse núcleo pode ser complementado. Quando esse núcleo é complementado, é o complemento do núcleo do termo. Então, esse é o complemento nominal do núcleo do sujeito. Percebe? Bom, quando a gente estava lá falando sobre... Quando a gente fala sobre complementos nominais, a gente rapidamente lembra da questão do objeto direto, do objeto indireto, né? E não tem nenhum erro nisso não tem nenhum problema nisso não. Realmente faz todo sentido, né? A relação que existe entre o complemento nominal e o núcleo de um determinado termo é a mesma relação que existe entre o objeto direto, e o verbo, né? Então, da mesma forma que quando você você anui a um convite, anuir a um convite, a anuência também tem que ser anuência a um convite. Da mesma forma que o verbo obedecer é transitivo direto e pede complemento, obedecer aos superiores, o verbo obedecer é verbo transitivo indireto e pede complemento, objeto indireto, a palavra obediente ou obediência vão pedir complementos.
Como elas obediente e obediência não são verbos, são adjetivo e substantivo, então o seu complemento é um complemento nominal. E da mesma forma que o verbo protestar é um verbo transitivo indireto, ele pede um complemento com preposição. Se eu pego do verbo protestar o substantivo protesto, o protesto também ele vai ter o seu complemento. Protestar contra, protesto contra. Do mesma forma que o verbo protestar tem um objeto indireto, o substantivo protesto tem um complemento nominal, ok? Mesma coisa, descer. Se eu crio do verbo descer o substantivo descida, esse substantivo terá um complemento. Do verbo responder, pede objeto indireto, então as palavras responsável e responsabilidade, que são adjetivos e substantivo respectivamente, vão ter o seu complemento nominal. Okay? Não que isso aconteça sempre, tá? Não é que todo substantivo que tem complemento nominal veio de um verbo, não. Ou que todo verbo transitivo indireto, pode originar um substantivo que vá ter complemento. Por exemplo, vamos pegar substantivo saudade, né? Não vem de nenhum verbo, não tem um verbo que a gente pode, que deu origem à palavra saudade. E, no entanto, a palavra saudade, ela pede complemento nominal. Quando você tem saudade de alguma coisa, né? A palavra medo, quando você tem medo de alguma coisa. Então, medo tem complemento nominal. Saudade tem complemento nominal, mas não existem verbos que relacionados às palavras saudade e medo. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido bem esse conteúdo. Terminamos então de falar sobre os termos integrantes da oração. Vou deixar um dever de casa para vocês junto com esse vídeo, para que vocês possam me garantir que tenham entendido realmente essa matéria, ok? Um grande abraço, em breve estamos de volta. Na verdade, amanhã, numa aulinha ao vivo, se você está assistindo esse vídeo na segunda-feira, que é o dia que ele será disponibilizado para você, ok? Um grande abraço.